O Autódromo Hermanos Rodrigues amanheceu em clima de expectativa nesta sexta-feira. O som agudo dos motores ecoava entre as arquibancadas coloridas, anunciando o início de mais um fim de semana de Fórmula 1, o Grande Prêmio do México de 2025. Um palco de altitude extrema, desafios únicos e uma atmosfera apaixonada, onde cada volta parece carregar o peso da história. O primeiro treino livre, como sempre, foi o momento de revelar as primeiras impressões, e ele não decepcionou. Charles Leclerc, em sua Ferrari, terminou no topo da tabela, mas o verdadeiro destaque foi a intensidade do equilíbrio entre as equipes e o bom desempenho do brasileiro Gabriel Bortoleto, que voltou a figurar entre os primeiros após uma sequência de fins de semana difíceis. O dia começou com céu limpo e temperaturas amenas, condições ideais para o início dos trabalhos. A grande diferença do circuito mexicano, no entanto, não está no clima, mas na altitude, mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Isso muda tudo. O ar é rarefeito, o downforce é menor e os motores sofrem para entregar potência máxima. É um desafio tanto para as máquinas quanto para os engenheiros. Cada equipe chega ao México sabendo que o acerto usado em pistas tradicionais não serve aqui. E é justamente isso que torna o treino livre um tão importante. É nele que as primeiras respostas aparecem. Logo nos primeiros minutos de pista, foi possível perceber que a Ferrari chegou agressiva. Leclerc e Sainz entraram com configurações distintas para comparar respostas aerodinâmicas, mas o monegasco rapidamente mostrou ritmo. Volta após volta, ele foi limando décimos, até cravar 1 minuto e 18 segundos e 380, o melhor tempo da sessão. Um desempenho que, embora em treino livre, reacende uma chama de esperança para os tifosi, que vem de uma sequência de altos e baixos na temporada. O carro parecia leve, ágil e com tração sólida na saída das curvas lentas, um ponto crítico no traçado mexicano. Logo atrás veio Andrea Kimi Antonelli, o jovem prodígio da Mercedes. O italiano, com apenas 18 anos, vem mostrando maturidade impressionante. A equipe de Brackley apostou em uma configuração equilibrada, priorizando estabilidade nas curvas médias, e o resultado foi imediato. Antonelli ficou apenas 0 segundo e 107 atrás de Leclerc. A Mercedes sabe que a altitude pode nivelar as forças, já que o motor não é o fator decisivo, e essa foi uma boa oportunidade para testar novas soluções aerodinâmicas que vinham sendo guardadas desde Suzuka. Mas a grande surpresa do treino veio da Sauber. Nico Hülkenberg terminou em terceiro, mostrando que a equipe suíça encontrou um bom caminho no acerto inicial. E logo atrás dele, na quinta posição, estava Gabriel Bortoleto, um respiro necessário em meio às críticas recentes. O brasileiro, que vinha enfrentando uma sequência complicada nas últimas corridas, apareceu de forma sólida e confiante. Seu tempo foi consistente, e o carro mostrou bom comportamento nas curvas de baixa velocidade, especialmente no último setor do circuito. Era visível que Bortoleto pilotava com menos hesitação, buscando o limite sem o medo de errar que o acompanhou em etapas anteriores. O engenheiro de pista do brasileiro parecia satisfeito com o trabalho. Durante as comunicações de rádio, foi possível notar o tom calmo da equipe, algo que não se via há semanas. A Sauber trouxe atualizações discretas, voltadas principalmente à refrigeração e ao equilíbrio aerodinâmico. No México, isso faz diferença. O ar rarefeito prejudica o resfriamento dos freios e da unidade de potência, e quem não acertar esse detalhe pode comprometer toda a corrida. Bortoleto aproveitou o FP1 para realizar long runs curtos, simulando o comportamento do carro em ritmo de prova. E o resultado foi animador: estabilidade e degradação controlada. A sessão também foi marcada pela presença de 9 pilotos estreantes. Diversas equipes usaram o FP1 para cumprir a exigência da FIA de dar oportunidades a novatos em pelo menos 2 sessões durante o ano. Isso trouxe uma dinâmica diferente à pista. Alguns carros claramente estavam em modo de teste, sem buscar tempos de volta. A Williams, por exemplo, colocou o jovem Zach O'Sullivan em um dos carros, enquanto a Alpine deu espaço a Vitor Martins. Essas participações são sempre uma incógnita. O foco está em coletar dados, e não em performance. Mas também servem como termômetro do futuro da categoria. Uma nova geração que começa a surgir, enquanto veteranos como Alonso e Hamilton se aproximam do fim de suas trajetórias. Para as equipes grandes, o FP1 serviu como campo de experimentação. A Red Bull testou novos mapas de motor e soluções aerodinâmicas na asa traseira, tentando compensar o déficit que o carro vem mostrando em pistas de alta altitude. Max Verstappen, discreto, ficou fora do top 5, mas completou várias voltas longas, indicando que o foco estava na simulação de corrida e não em buscar o melhor tempo. A McLaren, por sua vez, mostrou constância com Oscar Piastri em quarto lugar, reforçando que o pacote introduzido a algumas etapas segue funcionando bem, independentemente do tipo de pista. O traçado do Hermanos Rodrigues, com suas longas retas e setores travados, sempre provoca dilemas técnicos. É impossível ter tudo. Se a equipe aposta em mais asa para ter estabilidade nas curvas, perde velocidade nas retas. Se tira carga aerodinâmica, o carro escorrega no setor final. O equilíbrio é tênue. A Ferrari parece ter encontrado um bom ponto de partida, mas a McLaren e a Sauber ainda analisam dados para decidir qual direção seguir para o restante do fim de semana. Gabriel Bortoleto, após o treino, comentou brevemente com a imprensa. Foi um bom começo. O carro se comportou bem e conseguimos entender o que precisamos melhorar.
O México é uma pista traiçoeira, mas acho que estamos em um caminho melhor. Era o tom de quem sabe que o trabalho ainda não está feito, mas sente que as coisas finalmente começam a se alinhar. A Sauber precisa disso, um fim de semana limpo, sem erros de estratégia, sem azar nos boxes, sem falhas mecânicas. Do lado da Ferrari, o ambiente era de otimismo moderado. Depois de algumas corridas frustrantes, ver Leclerc no topo da tabela trouxe alívio. O time trabalha para entender se o bom desempenho é real ou apenas fruto das circunstâncias do treino. Os engenheiros sabem que o FP1, embora importante, é apenas uma amostra. Com a pista ainda verde e muitos pilotos testando acertos, a ordem dos tempos pode enganar. Mesmo assim, o sorriso contido de Leclerc ao sair do carro dizia mais do que qualquer declaração. A Mercedes também teve motivos para comemorar. Antonelli continua mostrando evolução rápida, e o carro parece responder melhor às modificações que vêm sendo introduzidas. Toto Wolff, sempre cauteloso, elogiou o jovem piloto, destacando sua capacidade de adaptação. Kimi tem um talento natural, mas o mais impressionante é o quanto ele aprende rápido. Cada volta é uma lição para ele, e isso é algo que nem todos têm, disse o chefe da equipe. Enquanto isso, o paddock mexicano fervilhava com especulações sobre o futuro. Com a temporada se encaminhando para suas últimas corridas, rumores de transferências e renovações de contrato começaram a ganhar força. O bom desempenho de Bortoleto reacende conversas sobre seu nome ser cobiçado por outras equipes, enquanto a Ferrari ainda avalia seu futuro alinhamento para 2026. Nada é oficial, mas tudo parece em movimento. Ao fim do treino, a sensação geral era de um equilíbrio raro. Ferrari, Mercedes, McLaren, Sauber e até Red Bull mostraram potencial competitivo. A altitude, como sempre, embaralha o jogo, e ninguém pode se considerar favorito absoluto. O México promete uma corrida imprevisível, e talvez seja justamente isso que a Fórmula 1 mais precisa neste momento. Gabriel Bortoleto, por sua vez, sai do FP1 com mais do que um quinto lugar. Sai com uma dose de confiança que parecia perdida. O brasileiro reencontrou ritmo, consistência e um carro que finalmente o deixa lutar. E se o desempenho de hoje for o prenúncio de um fim de semana sólido, talvez o México seja o ponto de virada que ele esperava. Em uma temporada marcada por altos e baixos, esse treino livre pode ter significado mais do que apenas tempos de volta. Pode ter sido o começo de uma recuperação. O público nas arquibancadas, vibrando com cada saída de curva e cada frenagem no estádio, parece sentir isso. O México respira a Fórmula 1 de um jeito único. E, entre o calor humano e o ar rarefeito, a sexta-feira terminou com uma certeza. O fim de semana está apenas começando, mas a história já começou a ser escrita.